Vamos ao livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Achegamo-nos a ti, ó Altíssimo, ó nosso Pai celeste, em nome do teu Filho, e mais uma vez rogamos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Dá-nos entendimento e que todos glorifiquemos o teu nome. Que o teu Santo Espírito esteja de fato conduzindo todos os passos que temos neste momento de pregação da tua palavra. Senhor, manifesta a tua glória. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos considerando mais uma vez esta oração modelo ensinada pelo Senhor aos seus discípulos. E já vimos que, olhando para este verso 9, para a expressão especialmente da semana passada, Pai nosso que estás nos céus, a quem devemos orar? É a Ele, ao Pai celestial. Lembremos-nos que tal expressão, como falamos, ela revela o sublime amor do Senhor Deus por seus filhos adotivos. Ela aponta para a santidade de Deus, porque Ele está nos céus. Ela aponta para o fato que Ele é o todo-poderoso Deus, porque Ele está nos céus, domina sobre tudo. Mas ela também, porque é uma oração, é de fato algo enviado aos céus, autorizado pelo Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai. Esta expressão, portanto, ela enche os filhos de Deus de expectativa e esperança pelos céus. Ora, isso vimos, e diante de sobejas bênçãos, de muitas bênçãos em Cristo Jesus, qual ou quais deveriam ser as petições dos verdadeiros filhos de Deus Pai? Ou seja, quando nós olhamos para esta primeira expressão, Pai nosso que está nos céus, ela não está falando aqui de um pedido, não está falando de um desejo de hipótese alguma, é apenas a identificação daquela pessoa com a qual nós mantemos comunhão, especialmente quando oramos. Mas a questão agora é: o que devemos pedir em oração a esse Deus a quem chamamos de Pai Nosso? Ainda, a consciência de que
Deus é o nosso Pai que está nos céus, deve nos conduzir a que tipo ou tipos de desejos em relação a Ele. Ainda, se sabemos que Ele, Deus, fez-se nosso Pai Celeste, evidentemente que em Cristo Jesus, como devemos tratá-lo? Irmãos, esta expressão do verso 9, a última expressão do verso 9, que nos dá a resposta de como devemos tratar o Senhor, porque diz aqui, santificado seja o teu nome. Mas antes mesmo de nós adentrarmos no sentido de respondermos à pergunta de como devemos tratá-los, devemos lembrar algumas coisas acerca do significado de ser Ele Pai. Mas, de uma forma mais genérica, o que significa ser Pai? Ora, nós sabemos que, do ponto de vista escriturístico e do ponto de vista natural, o Pai é aquele que ama, é aquele que se compadece pelos seus filhos, porque os vê e sabe que eles são frágeis, são necessitados, são carentes. O pai é aquele que se aproxima dos seus filhos, buscando instruí-los, buscando ter companhia com eles. É aquele que ampara seus filhos, é aquele que, porque ama os seus filhos, os disciplina. É aquele que dá instrução, que usa a vara quando necessário, porque os ama. Ora, esta é a visão que se tem de um pai em relação aos seus filhos. Mas quando pensamos nos filhos em relação ao seu pai, ao seu respectivo pai, qual é o dever que estes filhos devem ou têm para com os seus pais? E quando nós olhamos para a Escritura, há uma resposta que é inequívoca quanto ao entendimento dela, quanto à compreensão dela. Porque lá em Malaquias, o Senhor Deus mesmo diz, o filho honra o pai. E ele está falando no âmbito daquilo que é natural. O filho honra o pai. Se eu sou pai, ele diz, onde está a minha honra? Aonde está o respeito para comigo se eu sou o Senhor? Portanto, quando nós olhamos a expressão que o Senhor Jesus Cristo colocou como sendo a primeira coisa que os seus discípulos deveriam se preocupar em buscar, em pedir ao Senhor Deus, a quem eles chamam agora de Pai Nosso que estás nos céus, isso é exatamente o fato que nós nos encontramos diante daquilo que nós, como filhos do Deus vivo, devemos querer, devemos pretender, devemos exigir de nós mesmos, devemos estar atentos para que isso seja constante em nossas vidas, a saber, honrar e glorificar a Ele. Porque Ele é o nosso Pai Celeste. Ora, irmãos, nesses versos 9 e 10, o que temos é exatamente isso. Ou seja, 3 petições com as quais nós aprendemos a honrar e glorificar o Pai Celestial, a saber, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Com essas 3 expressões, o Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos, ao se colocarem em oração a Deus, ainda que o chame de Pai, ainda que o chame de Pai Celeste, mas devem buscar, antes de tudo, a sua primazia, deve buscar, antes de tudo, honrá-lo, deve se preocupar, antes de tudo, com Ele e somente com Ele. Mas nós queremos, nesta noite, pela graça do Senhor, analisar
a primeira dessas três expressões que apontam para a glória do Senhor. E então estaremos respondendo a pergunta: como devemos tratar o nosso Pai Celeste? E devemos dizer isso: santificado seja o teu nome. Então, olhemos para esta expressão e, em primeiro lugar, vejamos que ela aponta para a grandeza do nome de Deus. Eu louvo ao Senhor pelo que nós já tivemos o privilégio de cantar nesta noite. Nós tivemos o privilégio de dizer: Ele é o grande eu sou. Na verdade, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que estes deveriam dizer: santificado seja o teu nome, é porque, na verdade, o Senhor Jesus está buscando para os seus discípulos que eles deveriam glorificar o nome de Deus, porque Deus tem um nome que é grande, que não há como expressar a glória do seu nome. Daí nós temos cantado nesta noite que a glória do Senhor ultrapassa todo bendizer e louvor. Então, esta expressão, sempre que nós nos depararmos com ela, sempre que nós a utilizarmos, ou mesmo que não expressemos palavra por palavra, como aqui está, mas sempre que nos colocarmos em oração, devemos lembrar disso, que o nome do nosso Deus é sobremodo grande, elevado. Meus irmãos, quando nós abrimos em Malaquias, no capítulo 1, chegamos ao versículo 11, e é interessante, vamos lá, é antes de Mateus. Nós verificamos que o Senhor tem todo um interesse para mostrar que o seu nome é grande. Ora, é interessante, como eu já disse aqui há pouco, que o Senhor mesmo requer do seu povo, no caso específico os israelitas, que eles atentassem bem para quem era o Deus deles. E ele diz no capítulo 1, verso 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos, a vós outros sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas observem que no verso 11 ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando para Israel, para que atentasse para o fato de que as nações conheciam esse nome, porque na antiguidade quem não conheceu aquela história de que Deus abriu o mar vermelho e fez com que Israel passasse a pé enxuto. Os reis da terra, quando ouviam a menção do nome de Israel, de Jeová, melhor dizendo, eles tremiam, porque diziam: aí vem o povo do Deus vivo, de Jeová, o Senhor, Deus dos exércitos. Ele disse: o meu nome é grande entre as nações. No verso 14 ele diz: pois maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ele não aceita isso por uma razão simples. Ele diz: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. E agora nós perguntamos: o que é nome? Nós estamos falando de nome. O que é isso? A questão, meus irmãos,
é que o nome de Deus, como dizem os teólogos, isso é verdadeiro, é uma expressão dele mesmo. O nome de Deus aponta para o seu caráter, aponta para os seus atributos, aponta para o seu ser, aponta para a sua pessoa, aponta para a sua grandeza, para a sua majestade. Então, falar o nome dele tem que ser como o Senhor Jesus está dizendo: santificado seja o teu nome. Lá em Ezequiel, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, no capítulo 36. Há muitos outros textos que mostram como o Senhor Deus mesmo demonstra e faz questão de fazê-lo, que o seu nome é grande. Aqui em Ezequiel 36, no momento em que o povo estava no exílio, porque não respeitou o nome do Senhor Deus, porque não obedeceu a palavra do Senhor Deus, ele diz no verso 16, por boca do profeta: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei, enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Irmãos, primeira coisa que devemos atentar diante dessa expressão é que o nome do Senhor é grandioso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor Deus dos exércitos. É como ele mesmo diz: o seu nome é terrível. É esse nome glorioso que o Senhor Jesus Cristo fez questão de ensinar a seus discípulos a honrar, a reconhecer que Deus é Deus. Em segundo lugar, essa expressão, santificado seja o teu nome, as palavras, melhor dizendo, são expressas legitimamente somente por aqueles que têm consciência de terem sobre si este nome de Deus. Isso é uma coisa que realmente excede a todo entendimento. Eu repito, essas palavras, santificado seja o teu nome,
são expressas legitimamente, genuinamente, autenticamente, somente por aqueles que têm consciência de terem sobre si este mesmo nome de Deus. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que assim como no plano natural, os filhos levam o nome do pai, assim como no plano natural, as esposas levam o nome do esposo, no aspecto espiritual, em relação ao Senhor Deus, os seus filhos têm o nome dele sobre si. É por isso que nós vemos o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 3, dizendo, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, este é um aspecto fundamental. Daí a necessidade de orarmos, santificado seja o teu nome que está sobre nós. A ideia é que nós desejamos nesta oração que o Senhor Deus, Ele seja santificado em nós e através de nós. Se os irmãos puderem, abram em 1 Pedro, capítulo 4. Já citei um texto aqui, Efésios 3, mas agora lendo na íntegra o capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 14, ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que os crentes, aqueles que foram constituídos, chamados filhos de Deus por adoção, eles têm em si, sobre si, o nome precioso, glorioso de Deus, de maneira que eles não devem se envergonhar desse nome, eles devem se envergonhar sim de se intrometer na vida dos outros, eles devem se envergonhar sim de serem conhecidos como malfeitores, mas que eles não se envergonhem de sofrer por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sobre nós repousa o nome da glória de Deus, o Espírito da glória do Senhor Deus. Por isso eu disse que somente os que têm consciência de que sobre si está esse nome glorioso do Senhor Deus aqui, podem expressar estas palavras de modo legítimo. Caso contrário, vai ser somente uma repetição de palavras, sem nenhum significado, sem nenhuma expressão de vida, como nós fazíamos no passado, ao recitarmos estas palavras, não tinham nenhum significado para nós. Ora, com relação a isso, o próprio Senhor Jesus Cristo disse ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Ele tinha consciência de que o nome de Deus estava sobre ele, Jesus Cristo, o Filho por excelência de Deus. Em terceiro lugar,
tais palavras expressam o nobre desejo daqueles que buscam honrar a Deus. Irmãos, eu espero que o Senhor seja gracioso para conosco e nos convença para que desejemos essas coisas. Ter o nobre desejo de ver o nome do Senhor sendo honrado, sendo glorificado. Como é isso? O Salmo 115, em certo sentido, nos responde. Quando lá começa no verso 1, dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O salmista está ali, meus irmãos, expressando o seu desejo sincero, profundo, pelo zelo que ele tinha pelo nome do Senhor Deus. Ele está expressando ali o desejo que ele tinha por ver o Senhor Deus honrado. Ora, isto é algo que no plano natural é possível vermos. Vocês lembram quando o rei Davi tinha sido deposto pelo seu próprio filho? E então aconteceu um interessante. Ele foi deposto e ele, rei, vinha com cerca de 600 homens, e um tal de Simei começou a apedrejar o rei, jogar pedra no rei, a blasfemar contra o rei. E aquilo foi um verdadeiro insulto para os grandes de Davi, para os soldados de Davi. E eles disseram: ó rei, deixa que nós decepemos a cabeça desse homem, porque aquele homem estava blasfemando contra o rei. Não vamos entrar no mérito da questão, mas é esse zelo que deve consumir a cada um de nós pelo nome dele. Em outras palavras, devemos desejar ver a sua glória. Meus irmãos, eu vou falar do ponto de vista negativo. Sempre que nós encontramos em qualquer lugar pessoas falando mal ou brincando com o nome do Senhor Deus, e nós não nos indignamos, nós não expressamos o nosso repúdio a tal conduta, nós não estamos cheios do zelo pelo nome do Senhor, nós não estamos atentando para esta oração que diz: santificado seja o teu nome. Quando vemos um irmão desviado, e isso não nos leva a pensar na glória do Senhor, antes de pensar no próprio irmão, nós não estamos atentando para isso. Quando vemos pessoas não se preocupando com a palavra do Senhor, com o fato de serem fiéis à palavra do Senhor, também estamos demonstrando que não temos zelo pelo nome dele, de maneira que esta oração, sim, ela expressa o desejo sincero daqueles que buscam honrar o nome do Senhor, de maneira que quando alguém dos que estão aqui ou em qualquer lugar vê, por exemplo, um cômico brincando com o nome do Senhor e não se indigna e sai desse lugar, não quer saber de ouvir um programa como esse ou assistir programa como esse, está demonstrando que não entendeu ainda que professe a fé em Cristo, mas não entendeu o que significa santificado seja o teu nome. Mas não é somente isso.
Quando nós nos colocamos aqui, dizendo que estamos cantando ao Senhor, mas se estamos com a atenção desviada, preocupados conosco mesmos, não estamos orando, santificado seja o teu nome. É por isso que a Bíblia diz: cantai ao Senhor. Em quarto lugar, tais palavras expressam a convicção daqueles que sabem que, em última instância, somente Deus pode glorificar o seu próprio nome na vida deles. Isto para mim é inefável, é indizível. É indizível. É incompreensível. O Senhor Deus nos criou. E nos criou para a glória dele. No entanto, quando nós nos colocamos diante dele, dizendo: santificado seja o teu nome, nós estamos afirmando que somos pecadores e, portanto, incapazes de por nós mesmos glorificarmos o nome dele. Meus irmãos, eu fico surpreendido, mas na verdade está escrito com Davi, no Salmo 51. E vejam como Davi tinha consciência disso, de que só Deus podia glorificar o seu próprio nome na vida do seu povo. Vejam, irmãos, como Davi diz aqui no Salmo 51, vejam bem, ele diz no verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi está dizendo: eu preciso do teu espírito. E quando chega no verso 15, ele nos deixa pasmos. Ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmãos, se o Senhor Deus não abrir os nossos lábios, a nossa boca não, de modo algum, manifestará os louvores dele, porque somente ele agindo em nós é que ele nos capacita a verdadeiramente glorificá-lo. Irmãos, no nosso caso, tem que ser assim porque somos pecadores. Por isso nós vivemos na expectativa de que Deus haja pelo seu Espírito, a fim de que nós o glorifiquemos, quer na morte, quer na vida, como diz Paulo em Filipenses capítulo 1. Mas devemos ficar mais pasmos ainda quando pensamos no Senhor Jesus Cristo, porque nem mesmo Ele glorificou ao Pai por Ele mesmo, mas o Pai agiu nele a fim de que fosse glorificado. Por quê? Porque Ele se dignou a se tornar homem. E como homem ele necessitava de Deus, ele precisava do Espírito do Senhor. E por isso ele dependia do Senhor. Isso nós vimos em João capítulo 17, logo no primeiro versículo, quando ele ergue os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho.
para que o teu filho glorifique a ti. Vocês percebem? O Senhor Jesus, de forma humilde, está dizendo nesta oração que ele dependia do Pai, da ação do Pai, do poder do Pai, para que o Filho pudesse glorificá-lo. E nós podemos lembrar muito bem, meus irmãos, do Getsemane, do jardim do Getsemane, quando o Senhor Jesus Cristo põe-se prostrado diante do Pai e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E agora ele diz: é chegada a hora. Glorifica teu filho. E como o filho foi glorificado naquela cruz? Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus estava em Cristo. E ele não era robô. Mas ninguém consegue glorificar a Deus por si mesmo. O Senhor Deus é quem glorifica alguém para que ele seja glorificado. Nenhuma oração pode ser tida como agradável ao Senhor Deus se não houver a ação do Espírito Santo conduzindo os pecadores à oração ou a orarem de modo correto. É por isso que a Bíblia nos ordena a orarmos no Espírito Santo. Vejam João 17. Depois vocês podem ver do verso 4 em diante. O Senhor diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas, as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu repito essas palavras: santificado seja o teu nome, expressam a convicção daqueles que sabem que, em última instância, somente Deus pode glorificar o seu próprio nome no seu povo. Você se sentiria inútil por ter que dizer: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o que é agradável a ti? Você quer por você mesmo fazer alguma coisa? Aqui está, meus irmãos, nesta oração nós podemos ver, nessas palavras, a bancarrota daqueles dos nossos dias que dizem: vamos ser, eles falam, criativos no cultuar ao Senhor Deus. Criatividade. Não vamos dizer as mesmas coisas ao Senhor Deus. E o Senhor está interessado em que nós
apresentemos a Ele o que Ele nos ensina que devemos fazer. Não nos enganemos. O Senhor Deus se agrada daqueles que o temem e obedecem os seus mandamentos. Então todos oram pedindo: santificado seja o teu nome. Tais palavras ainda expressam qual é a suprema vontade do próprio Deus, que é glorificar o nome de Deus. Meus caros irmãos, o Senhor afirmou categoricamente: a minha glória não a darei a outrem. Há alguns anos, já faz um bom tempo, eu conheci uma pessoa que me instruiu bastante. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia aceitar. Ela dizia o seguinte: olha, eu tenho que ser sincero para com Deus. De fato, temos que ser sinceros para com Deus. Ele dizia o seguinte: olha, ele era pregador, ele dizia: eu preparo a mensagem e digo a Deus: Deus, me ajude. E o Senhor sabe, eu preciso ser bem visto pelos homens. Me ajude para que eu entregue essa mensagem de forma que eu possa ser bem visto pelos homens. Eu nunca entendi aquilo. Mas, lamentavelmente, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: essa pessoa está completamente desviada da fé. Irmãos, volto a dizer, não somos robôs. No entanto, não há nada, absolutamente nada que tenhamos, que não tenhamos recebido. Não há absolutamente nada que façamos e que agrade ao Senhor que não tenha a ação dele nisso. É por isso que não há lugar para soberba no povo do Senhor Deus. Todos, absolutamente todos que se achegaram ao Senhor Deus porque foram chamados por Ele, todos que foram chamados por Ele, passaram pelo mesmo caminho, a graça do Senhor se manifestou salvadoras a eles. Todos os que receberam a graça salvadora do Senhor Deus continuam no mesmo caminho de santidade, de maneira que pedem ao Senhor Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso foi a oração do Senhor Jesus Cristo. Todos os que são santificados na verdade, eles não têm como apelar para si mesmo, para qualquer outra coisa, dizendo: eu sou inteligente, eu sou isso, aquilo outro, porque quando é assim, o Senhor Deus, por boca do apóstolo Paulo, diz: se alguém pensa que conhece alguma coisa, demonstra não sabê-la, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmãos, sem dúvida alguma, toda a glória pertence a Ele, quem criou o universo, quem nos criou, quem nos sustenta. E eu falo do ponto de vista natural, mas também espiritual. Qual de nós é capaz
de andar 5 minutos, no sentido de viver 5 minutos sem a necessidade do Espírito do Senhor para nos conduzir pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, uma vez que nós temos em nós mesmos uma natureza terrena que luta contra o Espírito do Senhor Deus e nós mesmos não podemos contra ela. Vocês podem lembrar muito bem que às vezes pensamentos vêm em nossa mente e nós não queremos e nós não conseguimos nos desvencilhar deles. Muitas vezes nós falamos coisas que não compreendemos porque as falamos, muitas vezes fazemos coisas que não sabemos porque fizemos e nós pedimos misericórdia do Senhor, de maneira que não há nada, absolutamente nada que qualquer um crente faça que agrade ao Senhor Deus, que não tenha a ação soberana do seu Espírito Santo, ainda que ele diga assim: desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade, de maneira que no final de tudo nós haveremos de dizer: a honra, a glória, a majestade, as ações de graça, o domínio, a força, o poder sejam do nosso Deus, daquele que se assenta no trono do Cordeiro, porque a ele é deles e somente deles a salvação, de maneira que quando chegarmos naquele dia, nós haveremos de ver que tudo, do princípio ao fim, foi graça do Senhor, até mesmo nos conceder este benefício de dizer: santificado seja o teu nome, de todo o coração, desejoso de vê-lo glorificado, e sabendo que não podemos por nós mesmos fazer isso, e então toda glória, e somente toda glória, é para Ele, e somente para Ele. Como o nome dele, portanto, pode ser santificado ou honrado pelos seus filhos? A resposta é: pela graça. Somente pela graça. A graça que, como eu disse, nos tornou seus filhos. A graça que atua nos educando dia após dia para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando o que é antinatural, que é a manifestação de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, não somente aqui cantando os louvores do Senhor, mas em casa, no convívio na própria família, na escola, na faculdade, no trabalho, nas ruas, nas brincadeiras, em todas essas coisas, na medida em que as fazemos para agradar ao Senhor e de fato o agradamos, nisto estamos glorificando o seu nome e gozando da sua presença. Que Ele nos conceda a graça de orarmos de todo o coração. Santificado seja o teu nome.